Agora que nós vimos como calcular a energia cinética para um corpo rígido, nós vamos calcular a energia cinética para um robô serial com n graus de liberdade. Lembrando que, nesse caso, estamos tratando de robôs manipuladores seriais compostos por corpos rígidos, o que significa então que nós vamos ter n corpos rígidos acoplados entre si. Dessa maneira, como a energia cinética é dada por essas componentes linear e angular, nós calculamos a energia cinética total como a soma das energias cinéticas individuais de cada elo. Então basta nós fazermos isso daqui. Só que como nós queremos fazer isso para o nosso robô manipulador e então deixar o nosso modelo em função das configurações, suas derivadas e suas acelerações, então nós vamos utilizar o fato de que a velocidade linear é igual a jacobiana JV vezes Q ponto, e a velocidade angular é igual a jacobiana da parte angular, ou seja, J ômega vezes Q ponto. Lembrando que J, que é a jacobiana completa do robô, é composta por esses dois blocos aqui. O bloco de cima, usualmente chamamos de JV, e o de baixo aqui, J ômega, assumindo que nós estamos fazendo um mapeamento V ômega igual a JQ ponto. Só que o detalhe é que nós estamos trabalhando com vários corpos rígidos que estão acoplados entre si. Então a gente tem que estabelecer, primeiro, algumas convenções para a gente encontrar as velocidades linear e angular de cada centro de massa e relacioná-las com todas as juntas, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos considerar aqui um robô bem simples, um robô planar de 3 graus de liberdade. Eu escolhi esse robô só porque é mais fácil de desenhar, mas evidentemente o que eu vou mostrar aqui serve para qualquer tipo de robô serial. Sendo assim, atribui-se os sistemas de coordenadas ao longo da cadeia cinemática, de acordo com a convenção Benavides-Rettenberg aqui, no nosso caso. Então nós temos sistemas de coordenadas F0, F1, F2 e F3. Aqui em verde são os centros de massa, que foram calculados de acordo com a metodologia anterior que eu mostrei para vocês. E a ideia aqui é nós encontrarmos as matrizes jacobianas que relacionam as velocidades das juntas com as velocidades linear e angular de cada centro de massa. Então, o primeiro passo é colocar sistemas de coordenadas em cima de cada um dos centros de massa. E o que nós vamos fazer aqui é o seguinte: sabendo que a primeira transformação, que nós usualmente chamamos de H01, está em função de Q1, ou seja, da primeira junta, nós podemos então alinhar os sistemas de coordenadas de cada um dos centros de massa com os sistemas de coordenadas da extremidade final do elo, porque assim nós vamos fazer com que o centro de massa dependa das juntas que estão em todos os elos anterior na cadeia cinemática. Então, no caso aqui, claramente, quando essa junta aqui, θ1, muda, esse sistema de coordenadas muda de acordo. Na verdade, ele vai estar sempre alinhado com esse sistema de coordenadas final aqui. O que vai mudar é só essa translação entre a origem de F0 e a origem do sistema de coordenadas. Mas fora isso, a orientação é exatamente a mesma. A mesma coisa aqui. Quando nós vamos fazer a transformação daqui para cá, nós temos a transformação H12, que depende da segunda junta. No caso aqui, o que nós temos é o ângulo θ2, ou seja, Q2 para a junta rotativa é igual a θ2. Como esse sistema de coordenadas está alinhado com esse daqui, então quando nós mexemos essa junta aqui, os dois sistemas de coordenadas mexem e eles vão estar com as mesmas orientações o tempo todo, porque eles estão alinhados. Por último, de maneira análoga, nós temos que a transformação daqui para cá é dada pela transformação H23, que depende de Q3, só que Q3 é o nosso θ3, que é justamente esse ângulo aqui, e a pose desse sistema de coordenadas com respeito ao sistema de coordenadas F2 está em função de θ3. Tá? E, claramente, esse sistema de coordenadas sempre vai estar alinhado
com esse sistema de coordenadas aqui. Sendo assim, as velocidades linear e angular desse centro de massa estão relacionadas apenas com a velocidade dessa junta aqui. Ou seja, as velocidades desse centro de massa não são afetadas por elementos que estão à frente da cadeia cinemática, só aqueles que estão atrás. Dessa maneira, a velocidade linear do centro de massa vai ser a matriz jacobiana JVC1, que eu vou chamar de JVC1 barra, vezes Q1 ponto. Eu estou colocando essa barra aqui em cima só para indicar que essa é a matriz jacobiana que faz um mapeamento da velocidade na junta Q1, ou seja, Q1 ponto, para a velocidade linear do centro de massa. E a mesma coisa aqui, a velocidade angular é igual a jacobiana J ômega C1 barra vezes Q1 ponto. Só que, claro, quando a gente está trabalhando com a matriz jacobiana completa do robô, nós queremos colocar as velocidades envolvidas no meu sistema em função da velocidade de todas as juntas, não de uma só. Então, nesse caso aqui, o que nós fazemos é aumentar essa matriz jacobiana aqui, de tal maneira que ao invés da gente utilizar apenas Q1 ponto, nós possamos utilizar também Q2 ponto e Q3 ponto, de tal maneira que nós tenhamos aqui o vetor Q ponto. Ou seja, nós pegamos essa matriz aqui, JVC1 barra, colocamos aqui e acrescentamos um bloco de zeros que contém 3 linhas e 2 colunas. De tal maneira que quando a gente fizer essa multiplicação aqui, nós vamos obter exatamente essa expressão. E isso daqui é o que nós vamos chamar de JVC1, ou seja, a velocidade linear do primeiro centro de massa em função da velocidade das juntas. E a mesma coisa fazemos aqui para a velocidade angular. E fazemos isso para todos os centros de massa. Então, aqui no caso do centro de massa do segundo elo, ele varia de acordo com mudanças em θ1 e mudanças em θ2. Obviamente, mudanças aqui desse elo não afetam a localização desse centro de massa, o que significa que, de fato, ele depende então só dos elementos que são anteriores na cadeia cinemática. Então, VC2 vai ser igual a JVC2 barra vezes o vetor Q1 ponto, Q2 ponto, onde JVC2 barra é essa matriz jacobiana que faz esse mapeamento aqui. Nós podemos agora aumentar a JVC2 barra com um bloco de zeros 3 por 1, de tal maneira que quando a gente faz a multiplicação disso daqui pelo vetor completo de velocidades nas juntas, nós obtemos exatamente essa expressão aqui. Isso daqui nós chamamos de JVC2, e claro, para a velocidade angular é análogo. E no caso do terceiro elo e o seu terceiro centro de massa, ele já está em função das velocidades de todas as juntas, né? Porque eu posso variar esse primeiro elo por meio da variação da primeira junta, o segundo elo por meio da variação da segunda junta e o terceiro elo por meio da variação da terceira junta. E então eu tenho a variação aqui do terceiro centro de massa. Ou seja, a velocidade linear do terceiro centro de massa vai ser igual a JVC3 barra, que nesse caso já é a matriz jacobiana completa, então a gente já chama ela de JVC3, vezes o vetor de velocidade nas juntas. E a mesma coisa para a velocidade angular do terceiro centro de massa. Observem aqui que cada uma dessas matrizes jacobianas são encontradas do mesmo jeito que as matrizes jacobianas usuais. Então, a gente pode considerar, por exemplo, esse robô aqui, né, completo, do ponto de vista de cada um de seus centros de massa para o cálculo das suas jacobianas intermediárias. Então, por exemplo, se nós consideramos que esse daqui é o efetuador de um robô com 1 grau de liberdade, então a gente utiliza o método para encontrar a jacobiana geométrica, digamos, do mesmo jeito que nós fazemos para um robô com 1 grau de liberdade usual, normal, né? Se a gente agora considera esse centro de massa, nós podemos considerar como um robô com 2 graus de liberdade, onde o efetuador está aqui no centro de massa. Ou seja, é uma jacobiana muito parecida com essa daqui, com a diferença que agora nós temos essa translação aqui reduzida, né? E por último, nós temos esse centro de massa aqui, nós podemos considerar como um robô de 3 graus de liberdade,
Só que agora, ao invés do efetuador estar aqui, ele vai estar localizado no centro de massa. Ou seja, o método para encontrar a matriz jacobiana dos centros de massa é idêntico ao método que precisamos para encontrar a matriz jacobiana usual. E claro, para o cálculo da matriz jacobiana, usualmente nós precisamos do modelo cinemático direto. Modelo cinemático direto é idêntico tanto para achar o efetuador aqui, quanto para achar a pose do sistema de coordenadas do terceiro centro de massa. E a mesma coisa para o segundo centro de massa e para o primeiro centro de massa. Ou seja, os métodos que nós vimos lá para os cálculos do modelo cinemático direto e das matrizes jacobianas se aplicam de maneira idêntica aqui. Porque a única coisa que a gente faz é escolher pontos diferentes no robô para o cálculo tanto do modelo cinemático direto quanto para o cálculo da matriz jacobiana. Mas o método é o mesmo. De posse dessas matrizes jacobianas de cada um dos centros de massa, o que nós vamos fazer é encontrar a expressão da energia cinética em função dessas jacobianas e das velocidades nas juntas. Ou seja, a energia cinética do iésimo elo é dada por meio de MI VI transposto VI mais meio de ômega I transposto tensor de inércia expresso no inercial vezes ômega I, ou seja, a gente simplesmente pegou essa expressão aqui e colocou índices, né? Porque para cada elo a gente vai ter que fazer isso. Aí, substituindo as expressões das velocidades lineares e angulares dos centros de massa em função das suas jacobianas e do vetor completo, por meio daquele processo que nós acabamos de fazer, então nós colocamos aqui meio de MI, Q ponto transposto, vezes JVI transposto, vezes JVI, vezes Q ponto, mais meio de Q ponto transposto, J ômega I transposto, tensor de inércia, que nós copiamos daqui, só que cada elo tem o seu, então tensor de inércia expresso no inercial, vezes J ômega I, vezes Q ponto. O que a gente pode observar é que como a gente vai somar isso daqui para os N elos, né, nós temos elementos em comum aqui. Por exemplo, meio é comum a essa expressão aqui, Q ponto transposto é comum a todos os elementos aqui, né, e para todo valor de I, assim como Q ponto também é comum a todos os elementos desse somatório. Então, o que nós vamos fazer é somar todas essas energias cinéticas de cada um dos elos, isolando meio de Q ponto transposto aqui pela esquerda e Q ponto pela direita. Lembrando que, como estamos tratando de vetores, a gente tem que tomar cuidado com a ordem da multiplicação. Mas, claro, felizmente, MI é um escalar, então a gente pode trocar de lugar, Q ponto transposto MI. Então, fazendo isso, nós vamos ter aqui meio de Q ponto transposto, que multiplica o somatório de igual a 1 até N, de MI JVI transposto, vezes JVI, mais J ômega I transposto, vezes, aqui nós temos o tensor de inércia expresso no inercial, só que a gente, para expressá-lo no inercial a partir do tensor de inércia expresso no sistema de coordenadas local, a gente tem que fazer aquela transformação de similaridade que nós vimos anteriormente, vezes J ômega I. Isso tudo aqui multiplicado por Q ponto pela direita. Daí, então, o que nós temos é que isso daqui é meio de Q ponto transposto, vezes essa matriz aqui, que nada mais é que o somatório de igual a 1 até N de todas essas matrizes aqui intermediárias. Isso a gente vai chamar de D de Q, mas vocês vão ver que essa matriz D de Q nada mais é do que a matriz de inércia, que na nossa equação canônica que eu apresentei lá no comecinho, nos primeiros vídeos, é a nossa matriz M. Tá? Usualmente na literatura chama-se de M, mas o Spong gosta de chamá-la de D. Mas aqui tenham em mente que aquela matriz M,
que tal que é multiplicado por Q dois pontos, aí depois nós temos a matriz de Coriolis, CQ pontos, mais G de Q igual a tal. Tá? Então, essa matriz D é a matriz M, lá do nosso modelo canônico. E, claro, a gente faz essa transformação de similaridade aqui, porque a gente pode definir o tensor de inércia com respeito a um sistema de coordenadas que está alinhado com Fi, mas com origem lá no centro de massa, ou seja, esse tensor de inércia é dado justamente no sistema de coordenadas do centro de massa, porque aí ele é constante, né? A gente não precisa ficar pensando na configuração do robô. A gente chega lá para um centro de massa qualquer, já deixa pré-definido o tensor de inércia, mas aí para o cálculo da energia cinética, a gente usa essa transformação de similaridade e a gente faz então a representação desse tensor de inércia no sistema de coordenadas global. E aí a gente consegue resolver essa equação aqui. E agora a gente vai mostrar uma série de propriedades dessa matriz de inércia. Uma das coisas que a gente vai mostrar é que ela é simétrica e positiva definida. E aí eu vou definir para vocês o que é esse conceito de matriz positiva definida. No caso da simetria, é muito simples ver isso daqui, pelo seguinte. Aqui nós temos a soma de matrizes com esse formato aqui. Lembrando que a soma de matrizes simétricas é uma matriz simétrica. Então, o primeiro que a gente vai fazer é o seguinte, mostrar que essa expressão aqui, internamente, é uma matriz simétrica, porque aí a soma dessas matrizes simétricas continua dando uma matriz simétrica. Essa matriz aqui, ela é simétrica, porque a gente tem JV transposto vezes JV. Isso nos dá uma matriz simétrica. Aqui nós temos essa matriz aqui, I, que é simétrica também. Por quê? Porque o tensor de inércia é uma matriz simétrica. Quando nós pré-multiplicamos por RI e pós-multiplicamos por RI transposto, nós temos uma matriz simétrica também, porque se eu fizer a transposta disso daqui, então eu tenho que inverter a ordem da multiplicação e sair transpondo todo mundo, né? Então essa matriz vai passar para a esquerda, então a transposta da transposta é a própria matriz, então a gente obtém R. Essa matriz aqui continua no mesmo lugar, só que transposta, como ela é simétrica, então nós temos ela mesma. E a mesma coisa para essa matriz aqui, ela passa para a direita transpondo, que dá justamente R transposta. E a gente faz o mesmo raciocínio com as matrizes J ômega transposta e J ômega para mostrar que isso daqui, então, é uma matriz simétrica. Como nós temos a soma de duas matrizes simétricas, então essa matriz aqui é uma matriz simétrica também. Tá? E como a gente está fazendo a soma de n matrizes simétricas, então nós temos uma matriz simétrica. Então agora resta mostrar que ela é uma matriz positiva definida. Uma matriz de coeficientes reais que é definida positiva é uma matriz que é quadrada e que é simétrica. Então, ela sendo quadrada e simétrica, dizemos que ela é definida positiva se para todo x em Rn, x transposto vezes a vezes x é maior ou igual a zero e x transposto vezes a vezes x é igual a zero se somente se x for igual a zero. Ou seja, para todo valor de x que não seja nulo, nós temos que este produto aqui vai ser maior do que zero. E esse produto vai ser zero se e somente se o x for igual a zero. Então isso dá uma noção de positividade mesmo das coisas. E isso é importante no nosso caso, porque a expressão da energia cinética do nosso sistema é dada por isso daqui. Lembrem-se que para uma partícula só, a energia cinética é dada por meio de mv transposto vezes v. V transposto vezes v nada mais é que a norma de v ao quadrado. Ou seja, norma de v ao quadrado claramente é um número positivo, né? Ou melhor dizendo, é um número não negativo. Só vai ser zero se somente se v for igual a zero. Então a energia cinética tem essa característica, não existe energia cinética negativa. Então aqui o que nós temos é a mesma coisa, a energia cinética vai ser sempre positiva para qualquer valor de Q ponto que seja diferente de zero, mas quando o Q ponto for exatamente igual a zero, ou seja, que o robô está parado, a energia cinética é nula. Então é por isso que é importante mostrar essas duas propriedades aqui para essa matriz. Ou seja, mostrar que fisicamente isso daqui de fato faz algum sentido.
Então, para mostrar que a matriz de inércia, que aqui nós estamos chamando de D, é definida positiva, é suficiente mostrar que a energia cinética é maior do que zero para todo Q ponto diferente de zero e vai ser igual a zero se somente se Q ponto for igual a zero. Isso porque, só recapitulando, energia cinética é meio de Q ponto transposto vezes D vezes Q ponto. Então, se a matriz for definida positiva, então ela vai gerar exatamente esse comportamento que eu acabei de descrever, né? Onde K é maior do que zero para todo Q ponto diferente de zero, e K vai ser igual a zero se somente se Q ponto for igual a zero. Então, como K é a soma de todas as energias cinéticas intermediárias, então vamos partir para a expressão da energia cinética do iesmo elo, que é dado por isso aqui. Sabendo que VI é igual a JVI Q ponto e ômega I é J ômega I vezes Q ponto, e que o tensor de inércia expresso no sistema de coordenadas pode ser encontrado a partir da transformação de similaridade do tensor de inércia expresso no sistema de coordenadas local, então o que nós fazemos é substituir JVI, que é ponto aqui, e a sua transposta aqui, então nós temos essa expressão. A mesma coisa aqui para ômega I, nós temos essa expressão, que é a transformação de similaridade, no lugar do tensor de inércia expresso no inercial. Então, esse aqui é o tensor de inércia expresso no inercial, e esse aqui é o tensor de inércia expresso no sistema de coordenadas local. Pois bem, nós temos aqui esse vetor e temos a transposta desse vetor aqui. Então, a transposta de um vetor vezes ele mesmo é a sua norma ao quadrado. Então, esse produto aqui é a norma de JVI, que é ponto ao quadrado, e agora nós vamos utilizar o fato de que essa matriz aqui, que além de ser simétrica, é definida positiva, né, o tensor de inércia tem a mesma característica de positividade, ele pode ser decomposto em duas matrizes, A transposto e A, tal que o seu produto dê exatamente a matriz original, né? Toda matriz definida positiva pode ser separado no produto de duas matrizes da seguinte maneira. Então, se a gente tem uma matriz, por exemplo, B, que é definida positiva, nós sempre podemos decompô-la num produto de duas matrizes assim. Então, fazendo essa decomposição do tensor de inércia em duas matrizes, então nós temos aqui esse produto de matrizes vezes esse vetor, e aqui, se a gente fizer uma inspeção, nós vemos que esse produto aqui nada mais é que a transposta desse termo aqui. Sendo assim, como nós temos a transposta de um vetor, dado por isso aqui, vezes ele mesmo, então a gente tem a norma desse vetor ao quadrado. Então a gente tem que isso daqui é igual à norma de A vezes RI transposto J ômega I vezes Q ponto, isso tudo ao quadrado, multiplicado por meio, e a gente tem que somar esse termo aqui anterior, né? Então a gente tem isso daqui. E claramente isso é maior ou igual a zero, porque a gente tem a soma de duas normas, né? Então norma é sempre não negativa. Então aqui a gente mostra que KI é maior ou igual a zero. E aí, como nós temos que a energia cinética total é a soma de igual a 1 até n de KI, então, se a gente fizer a soma de n grandezas não negativas, a gente acaba com uma grandeza não negativa. Então, aqui a gente mostra que a energia cinética é não negativa. Aí aqui nós temos só duas coisas. A primeira delas é que toda matriz definida positiva sempre pode ser decomposta no produto de duas matrizes desse tipo aqui, por meio da chamada decomposição de Cholesky. Então, basta a gente fazer a decomposição de Cholesky, que é única para cada matriz positiva definida, e a gente encontra isso aqui. Então, isso a gente resolve o problema de mostrar que a energia cinética é maior ou igual a zero. Só que o outro ponto é que nós temos que mostrar que se Q ponto for diferente de zero, então a energia cinética tem que ser estritamente positiva.
ou seja, ela não pode ser igual a zero. O único caso em que ela vai ser igual a zero é quando o Q ponto for exatamente igual a zero. O que significa nesse caso que é justamente que a matriz de inércia D é positiva definida. Isso acontece e eu vou mostrar para vocês agora. Dada a energia cinética do iésimo elo, que nós chamamos de Ki, composta por essas duas parcelas, onde cada uma nós vamos chamar de αi e βi, nós já mostramos que é maior ou igual a zero. Só que agora nós queremos mostrar que a energia cinética total, ou seja, K, é igual a zero se e somente se a velocidade nas juntas for igual a zero. Então, como a energia cinética total é o somatório de igual a 1 até n de Ki, então a primeira parte da prova, que é mostrar que se as velocidades das juntas são zero, então a energia cinética é igual a zero, é trivial. Porque se nós temos Q ponto igual a zero, então nós temos que, para todo I, Ki igual a zero, o que implica que K seja igual a zero. Então, esse caminho daqui para cá, ou seja, Q ponto igual a zero implica em K igual a zero, é trivial, por causa disso daqui. Só que nós também queremos mostrar o contrário, ou seja, se K igual a zero, então Q ponto igual a zero. Para mostrar que se K igual a zero, então Q ponto igual a zero, nós vamos utilizar uma prova por indução forte. Chamando esse termo aqui todo de αi e esse termo todo aqui de βi, então como sabemos que eles são maiores ou iguais a zero, nós podemos definir a energia cinética total como o somatório de igual a 1 até n de αi mais o somatório de igual a 1 até n de βi, onde esse somatório todo aqui chamamos de Kα e esse somatório todo aqui chamamos de Kβ. E sem perda de generalidade, nós vamos mostrar que já é o suficiente isso daqui, ou seja, se Kα for igual a zero, então Q ponto igual a zero, assumindo que a jacobiana JV seja diferente de zero. Então, como isso daqui já vai forçar que Q ponto seja igual a zero, então a gente não precisa analisar KB. É claro que se por algum motivo nós tivermos algum robô que a jacobiana JV seja igual a zero, aí nós podemos utilizar o mesmo argumento, mas agora com Kβ. Tá? Ou seja, o argumento para Kα e para Kβ são exatamente os mesmos. Na prova por indução, nós começamos pelo passo base, ou seja, a gente mostra que para quando I igual a 1, se nós temos que K igual a zero, então Q ponto igual a zero. Para tanto, vamos considerar a matriz JV1, que é essa matriz que aparece aqui dentro dessa norma. Nós sabemos que ela é composta pela matriz J barra V1 e o restante dessa matriz é composta por um bloco de zeros, de 3 linhas e n menos 1 colunas, de tal maneira que a matriz JV1 é uma matriz 3 por n. Isso porque nós temos aquela relação que VC1, que é a velocidade linear do centro de massa, nada mais é do que JVC1 barra vezes Q1 ponto. Só que se nós quisermos colocar essa relação em função do vetor completo de velocidade nas juntas, então a gente tem que completar com zeros aqui. Tá? Pois bem, então dado que nós temos isso daqui, então nós temos que JV1 barra vai ter, nesse caso aqui, apenas uma coluna, que é a coluna J1. E, naturalmente, isso daqui é diferente de zero, né? Porque a gente está assumindo que essa jacobiana aqui é diferente de zero. Portanto, se a gente estiver considerando só essa parte aqui, né? Como eu falei para vocês, a gente não precisa dessa outra parte, porque se a gente mostrar o que nós queremos mostrar apenas com as componentes lineares, essa outra componente aqui sai por consequência. Né? E a prova também é de maneira análoga, se nós quisermos repetir a prova para essa parte aqui também. Então, aqui o que nós temos é que JV1 vezes Q ponto vai ser igual, agora a gente vai expandir essa matriz JV1, então nós expandimos, então nós temos essa coluna aqui, é só a primeira coluna, e agora nós temos n menos 1 colunas de zeros aqui,
Isso tudo multiplicado pelo vetor de velocidade nas juntas completo, ou seja, Q1 ponto até Qn ponto. Então, quando nós fizermos essa multiplicação aqui, nós vamos ter apenas J1 Q1 ponto. Isso daqui vai ser zero se somente se Q1 ponto for igual a zero, porque a gente já sabe que esse vetor coluna é diferente de zero. Então, o que nós temos aqui no passo base é, se K for igual a zero, e sendo K maior ou igual a zero, então significa que todos os valores de KI são iguais a zero. Então, naturalmente, K1 é igual a zero também. Não tem como ele ser maior do que zero. Então, K1 sendo igual a zero, força com que Q1 ponto seja igual a zero. Então, a gente provou para o passo base. No passo indutivo, o que nós vamos fazer é o seguinte. Nós vamos mostrar que se Q1 ponto até QK-1 ponto forem todos iguais a zero e K-alfa for igual a zero, né, como K é igual a zero, então K-alfa naturalmente é igual a zero também. Então QK ponto igual a zero. Como a gente está utilizando as K-1 primeiras velocidades das juntas, então essa hipótese indutiva é uma hipótese indutiva forte. A gente não só está mostrando que K-1 implica em K, mas a gente está mostrando que 1 até K-1 implica em K. Por isso que essa é uma indução forte. Então aqui nós temos JVK, que é a jacobiana que relaciona a velocidade de todas as juntas com a velocidade do késimo centro de massa. É por isso que nós temos um bloco aqui todo zerado, porque só as K primeiras juntas que afetam a velocidade do késimo centro de massa, né? Então o restante das juntas não afetam, e por isso que a gente tem esse bloco de zeros aqui, com 3 linhas e n menos k colunas, de tal maneira que essa matriz toda seja uma matriz 3 por n, porque n é o número de juntas que esse robô tem. E, portanto, a matriz JVK barra é essa matriz aqui, que tem k colunas, de J1 até JK, e ela é diferente de zero. Se fizermos JVK vezes Q ponto, vamos expandir JVK, nós temos aqui J1 até JK, né, são as K primeiras colunas, e depois nós temos N menos K colunas, que são todas zeradas. E aqui nós temos o vetor completo de velocidades. Então nós temos Q1 ponto até Qn ponto. Então, ao fazermos essa multiplicação aqui, então para os K-1 primeiros termos, nós temos esse somatório aqui. Somatório de igual a 1 até K-1 de JI vezes QI ponto. Aí agora nós temos a multiplicação de JK com QK ponto. E agora a gente tem a multiplicação restante. Então a gente vai multiplicar essas N menos K colunas com as velocidades das N menos K últimas juntas. Então fazendo essa multiplicação aqui por esses termos aqui, nós temos esse somatório. Somatório de igual a K mais 1 até N de 0 vezes QI ponto. Naturalmente, isso daqui é igual a zero. Além disso, pela nossa hipótese indutiva, se isso daqui acontece, então esse termo aqui é igual a zero, porque todos os elementos aqui, Q1 ponto até QK-1 ponto, são todos iguais a zero. Então esse termo aqui é zero, e portanto nós temos JK vezes QK ponto, que vai ser igual a zero, se somente se QK ponto for igual a zero. E a gente faz exatamente isso daqui, porque no final das contas, notem que isso daqui é o termo que está aqui dentro da norma, né? Como meio MI vai ser sempre um número positivo, porque a massa é positiva, então para a gente determinar se o alfa-I vai ser positivo ou zero, basta olhar o resultado dessa multiplicação aqui, né? Nesse caso aqui, JVK vezes Q ponto. Já é o suficiente a gente olhar só isso daqui. E claro, notem que esse raciocínio que nós fizemos aqui valeria de maneira idêntica para esse termo aqui, porque a gente tem uma matriz ARI transposta J ômega vezes Q ponto. Então, tudo que nós fizemos aqui para a parte translacional vale para a parte rotacional também. Ou seja, o que vale para K alfa vale para K beta. É o mesmo raciocínio. Só que o detalhe é que não precisa. Se a matriz JV for diferente de zero, a gente já mostra que
pelo esse processo indutivo aqui, o simples fato de K-alfa ser igual a zero já força que Q ponto seja igual a zero também. Isso porque, só recapitulando o processo de uma prova por indução, o que acontece é, no passo base, a gente mostra que quando I igual a 1, então o fato de K ser igual a zero, ou o fato apenas de K alfa ser igual a zero, já força que Q1 ponto seja igual a zero. Então, se K é igual a zero, para I igual a 1, Q1 ponto igual a zero. Já no passo indutivo, a gente mostra que se as velocidades das K-1 primeiras juntas forem iguais a zero e K-alfa, ou seja, a energia cinética completa da parte translacional for igual a zero, isso força com que a velocidade da Késima junta seja igual a zero também. E aí, como nós temos o passo base e temos o passo indutivo, significa que, ora, K igual a zero. Se K é igual a zero, então força que K alfa e K beta também sejam iguais a zero. Se K alfa for igual a zero e Q1 ponto for igual a zero, então, naturalmente, pelo passo indutivo, nós temos que K igual a 2, então, de Q1 ponto até QK menos 1 ponto igual a zero. K igual a 2, então 2 menos 1, 1. Então, Q1 ponto igual a zero. Então, Q1 ponto igual a zero e K alfa igual a zero, força que Q2 ponto igual a zero. Ora, mas K alfa continua sendo igual a zero. Portanto, agora nós temos que Q1 ponto e Q2 ponto igual a zero. Isso vai forçar que Q3 ponto seja igual a zero. Agora nós temos que Q1 ponto, Q2 ponto e Q3 ponto são iguais a zero. Como K alfa ainda é igual a zero, isso força que Q4 ponto seja igual a zero e assim consecutivamente. Então, o simples fato de K ser igual a zero força que K alfa seja igual a zero e K alfa sendo igual a zero, tudo isso equivale. Obviamente, eu coloquei essa condição aqui, que a jacobiana da parte translacional seja diferente de zero, porque a gente poderia ter um caso de um robô que alguém projetou, cuja energia cinética vem só da parte rotacional, por exemplo. Né? Nunca se sabe. Alguém criou um robô assim. Aí, nesse caso, como esse termo aqui sempre vai ser zero, porque aí JV seria exatamente igual a zero, então a gente não conseguiria utilizar esse argumento de prova utilizando, naturalmente, K alfa. Mas aí a gente utilizaria K beta e o argumento é exatamente o mesmo. A gente mostraria o mesmo resultado, só que ao invés de utilizar JV, nós utilizaríamos essa multiplicação A R transposto vezes J ômega. A gente poderia chamar isso de uma matriz JK, por exemplo. E o argumento seria exatamente o mesmo. E com isso, então, nós conseguimos provar que a matriz de inércia é definida positiva.